Gente, bom dia. Bom dia. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu estou muito, muito feliz. Eu estava falando para o Cris, que é o nosso filmmaker, que acho que depois do aniversário, do nascimento do Vini, do meu casamento, acho que esse é um dos dias mais felizes na minha vida, porque o que eu estou fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui como um time, é por um propósito de vida de cada um. Então, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Meu nome é Natália, eu sou mãe do Vini, nosso milagre. Eu sou fundadora do Voz das Mães. E eu vou contar rapidamente, só para introduzir o assunto para vocês, contar um pouquinho da história do Voz das Mães, como que ele nasceu. Eu tô com a minha cola porque eu tô nervosa, tá? Então, assim, eu perdi 2 bebês e na minha 3ª gestação, o Vini foi diagnosticado com 18 semanas que ele nasceria e que ele não sobreviveria. E todos os médicos falavam a mesma coisa pra gente. Só que, de uma notícia ruim, teve um dia que eu estava tomando banho, e aí, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu ouvi Deus falando claramente comigo que eu precisava criar um projeto chamado Voz das Mães para me comunicar com maternidade atípica. Lógico que não veio o nome maternidade atípica, né? Mas para falar com mães. E eu não entendia nada desse universo, eu não conhecia a maternidade atípica. Já tinha permeado ali com alguns deficientes físicos na minha adolescência, fiz 1 ano de pedagogia por causa disso, mas eu não conhecia esse universo das mães atípicas, né? E aí foi quando tudo floreou na minha cabeça e a gente começou a criar esse projeto. O Vini está bem, graças a Deus, ele tem 2 anos, a gente ainda não tem um diagnóstico fechado dele, estamos nessa busca, mas o importante de qualquer coisa é que ele está vivo e que ele está com a gente. E por isso, diagnóstico não é destino de jeito nenhum. E se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir implementar que os médicos parem de falar isso para a vida deles, que eles não podem falar uma coisa dessa, principalmente para uma mãe numa gestação. O Vini ele foi diagnosticado com osteogênese imperfeita, mas o genes deu como recessivo. Então, até onde a gente sabe, ele não adquiriu a doença. Então, a gente ainda está nessa busca. E aí, o propósito do Voz das Mães é informar, educar e acolher todas as mães, mas não só as mães, mas a família também, e principalmente os pais, que a gente sabe o quanto é difícil essa aceitação e o quanto é difícil o pai estar do lado ali com a gente. A gente sempre pensa, né, o quanto a gente pode levar de informação, e é isso que a gente quer. Então, sintam-se abraçadas pelo Voz das Mães e por toda a equipe que está aqui com a gente. Essa equipe aqui, vou falar para vocês que eu não tenho nem como agradecer, porque cada um aqui está por conta própria, porque querem fazer um dia especial, um dia diferente para vocês também. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar aqui a roda de conversa, eu quero agradecer já todos os nossos parceiros. A Rio Inclui, o Clube de Regata Vasco da Gama, a Arruda Produções, Super Giro Distribuidora, Vinhos Rio Sol, a doutora Pamela Andrade e a Escola de Spa. E aí, antes da gente começar mesmo a nossa roda de conversa, Isabel, vem contar um pouquinho da Rio Inclui pra gente? Isabel, presidente da Rio Inclui, que faz tanto pela inclusão aqui no Rio, vai contar um pouquinho. Obrigada. Gente, bom dia. Eu sou Isabel Gimenez. Eu presido a Rio Inclui, que é a obra social da cidade do Rio de Janeiro, que tem como presidente de honra a primeira-dama da cidade. E o nosso principal programa chama Moradia e Acesso. A gente reforma a casa de pessoas com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social, nas comunidades mais conflagradas do Rio de Janeiro. Então, esse é o principal programa, mas para além do Moradia e Acesso, nós temos outros tantos programas, e um deles chama Atuação, onde a participação, o protagonismo é das mães, é das mulheres, porque a gente oferece cursos de capacitação, cursos de formação, porque a gente sabe que dentro da realidade do Moradia e Acesso, e principalmente dos beneficiários do Moradia e Acesso, as mulheres, 99,9% das mulheres são as chefes de família. Então, a gente oferece esses cursos de formação para que essas mulheres possam empreender, para que elas possam estar no mundo do trabalho. E também uma outra vertente do Atuação é oferecer cursos de formação para as próprias pessoas com deficiência na idade adulta.
Então, o meu encontro com a Natália foi um encontro dessa semana, né? Ela me convidou para falar no podcast A Voz das Mães. Ela me pediu para contar um pouco da minha história como mãe, por que eu escolhi trabalhar com as pessoas com deficiência. E eu nem contei isso para o meu marido, que está aqui, porque, não sei, não estava nada programado ele estar aqui, mas eu contei, e essa é a verdade, o porquê que eu escolhi trabalhar com as pessoas com deficiência. Nós temos um sobrinho que tem síndrome de Down, e o Vinícius foi o grande responsável. Eu namorava o Fernando, né, quando eu tive o primeiro contato na minha vida com uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência. E eu ia junto da minha cunhada, da cunhada dele, levar o Vinícius para os atendimentos em reabilitação. Bom, resumo da ópera. Eu me encantei pelo universo das pessoas com deficiência. Eu me encantei por entender o quanto as pessoas com deficiência são potentes e capazes. E aí foi a minha escolha. Eu resolvi fazer fonoaudiologia. 2 anos depois eu fiz um concurso público, né? Eu sou fonoaudióloga de formação e fui trabalhar exatamente onde o Vinícius era atendido, né? Então a minha história começa assim, né? A minha escolha por trabalhar com esse público começa assim. E hoje, né, eu represento essa instituição que transforma a vida das pessoas através da moradia digna. Então, Natália, eu queria te agradecer por essa oportunidade. Dizer que o nosso encontro ele não foi por um acaso, né? A gente não se encontrou por acaso, a gente dá voz às mães todos os dias, em todos os programas e projetos da Rio Inclui, e dizer que você, enfim, com esse convite só me traz alegria. Infelizmente eu não vou poder ficar até o final, mas a oportunidade que você está dando de estar aqui dentro do estádio do Vasco da Gama, que é um estádio que é um clube, né, que trabalha com inclusão desde sempre. Então, o Vasco da Gama, eu não sou Vasco, eu sou botafoguense, mas meu marido e os meus filhos são vascaínos. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, vivenciando isso tudo com vocês, né, com vocês todas, e obrigada pela oportunidade, tá? Então, eu desejo um Dia das Mães cheio de alegria, cheio de saúde, e que vocês possam continuar, né, na luta de vocês, porque a gente sabe que é luta todo dia e toda hora, tá? Feliz Dia das Mães. Cris, tira uma fotinha. Cris arrasa na foto. Vou ficar um pouquinho, mas depois eu saio. Peço desculpas, tá? Obrigada, Isabel. Bom, agora eu quero começar essa roda de conversa chamando a Cristiane Souza, que é nutricionista, é mãe atípica do Renan. Renan, vem? Vai vir, tá chegando. Então tá bom. Mãe atípica do Renan, para a gente falar sobre a importância na nutrição, na rotina das mães atípicas, né? Cris, obrigada. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu não estou gostando da minha posição, que eu quero ficar vendo vocês. Vou ficar aqui mais pertinho e vou trocando, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, com vocês, né? E vocês daqui a pouquinho vão saber um pouquinho mais e assim a conexão vai fluir. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou nutricionista, Nutri Cris Souza. Eu tenho 49 anos, sou mãe de 2 meninos homens, já tão grandes, um de 33 anos, que é o Renan, e um de 19 anos, né? E a minha especialização é em nutrição clínica funcional, na saúde da mulher, na longevidade, né? E como a gente consegue isso, né? Como é que surgiu isso na minha vida. E aí a minha conexão com vocês eu não estou aqui só por ser nutricionista, eu estou aqui também porque eu sou mãe atípica. E ser mãe atípica para mim foi, acho que, um pouquinho diferente, porque ele não nasceu atípico, né? Ele não nasceu com nenhuma deficiência. Então, aos 3 anos de idade, meu filho sofreu um choque anafilático numa cirurgia de garganta. E aí ele ficou com todas, né, as limitações, com muitas dificuldades, né? E eu me tornei mãe atípica. Na verdade, eu me tornei mãe atípica 2 vezes, porque eu tive ele com 15 anos. Então, ter um pacotinho na sua mão, né? Mesmo que soubesse que ele fosse fazer todas as coisas, correr, estudar, caminhar, se formar, já era difícil para uma mãe com 15 anos, né? E aí, quando eu tinha 18, aconteceu tudo isso. Então, assim, mais uma vez, eu me tornei mãe atípica, né?
E aí eu tinha que ter um horizonte. Naquele dia, um dos piores dias dele em UTI, o médico falou, hoje é o tudo ou nada, a gente não tem mais o que fazer. E eu segurei na mão do meu marido hoje, que não era ainda nem meu marido, né? Era o pai dele, era meu namorado na época, e eu falei, nós queremos ele vivo. Eu, sinceramente, não sabia nem o que eu estava pedindo a Deus. Porque esse universo eu ainda não vivia, eu não sabia o que era ser mãe atípica, né? Mas eu pedi a Deus que deixasse ele vivo, e Deus deixou. E aí, gente, começou a batalha que vocês já conhecem, a batalha que vocês vivem, a batalha da dificuldade, a batalha do diagnóstico, a batalha de viver, né, de entrar naquele quarto dele, que tinha um monte de brinquedos que ele corria, e, na verdade, eu tirei ele do hospital e ele nem comia, nem mais tomava a mamadeira que ele tomava, né? Eu assinei um termo de responsabilidade para tirar ele do hospital e com a incerteza de que ele ia ficar vivo. E aí foi. Na porta do hospital, eu recebi o passaporte para a nutrição. Eu tinha passado no vestibular para cursar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E não era à toa, né? Não era à toa que isso tudo estava acontecendo. Então, gente, eu não gosto muito da fala que nós somos fortes, nós somos guerreiras, nós somos mulheres maravilhas. Nós não somos, nós aprendemos a ingressar na minha faculdade e conseguir fazer a minha faculdade. E aí surgiu a nutricionista, né, que saiu da faculdade e começou a trabalhar e se viu numa situação assim, qual é a maior angústia de uma mãe hoje? É adoecer, né? É adoecer, isso em qualquer mãe. Qualquer mãe de um filho pequenininho, é adoecer, é morrer, é deixar os filhos. Mas para a gente, essa angústia ela é para sempre. Quem vai cuidar dos nossos filhos? Quem vai ficar? Por mais que a gente tenha rede de apoio, por mais que a gente tenha irmãos, eu tenho, né? Mas o filho é nosso. E a gente quer cuidar deles, a gente acha que realmente a gente precisa. E aí eu fui estudar longevidade. Eu queria encontrar uma maneira onde eu pudesse chegar aos 100 anos. Eu não conseguia entender, né, lá na minha faculdade com 20, olhar mulheres de 40 anos, e 45, 50 anos, e ver aquelas mães adoecendo, aquelas pessoas, aquelas mulheres, perdendo vitalidade, perdendo saúde, ingressando em farmácia, em remédios para tudo, né, para curar. A gente não nasceu com colesterol alto, com glicose alta, fora do nosso peso, com angústia, com ansiedade. A gente não nasceu assim, mas a gente vai acumulando essas coisas. E nós, como mães atípicas, a gente vive num campo de concentração. Já tem estudo que fala sobre isso, né? Que o nível de estresse que a gente vive diariamente é comparado aos soldados de uma guerra. E isso só leva a gente a adoecer mais rápido. E eu queria encontrar um caminho onde a gente pudesse ter mais saúde. Não entrava isso na minha cabeça. Eu não quero envelhecer, eu preciso ficar jovem mais tempo, porque eu preciso cuidar do meu filho. Meu filho é cadeirante, então assim, eu sabia que eu precisava ter forças para... Ele ia crescer. Ele saiu do hospital com 3 aninhos, eu carregava ele no colo. Mas hoje ele tem 33. Então, assim, eu sabia que o caminho era longo. E hoje eu pego ele no colo, eu levo ele para a escola sozinha, eu dou banho sozinha, eu faço transferência naquela cadeira mais de 10 vezes por dia. Como eu podia fazer isso? Ele é do meu tamanho hoje. Se eu não tivesse a saúde, o músculo que eu tenho, a força que eu tenho, o abdômen que eu tenho, para não ter dor nas costas, para não ter dor aqui, eu tinha que encontrar essa maneira. E eu encontrei. Então, eu fui fazer todas as especializações que a faculdade não nos dá. Mas eu fui atrás disso para buscar longevidade, para buscar na alimentação, para buscar em fórmulas, para buscar em outras coisas, em hábitos saudáveis, uma maneira que eu pudesse viver dessa maneira. E eu encontrei, que eu apliquei em mim. Então, hoje eu cuido de mulheres que precisam dessa saúde. Não só mães atípicas, mas mães atípicas assim, na verdade, minha caixinha, na verdade, porque eu sei e eu entendo o que vocês precisam. Mas eu atendo hoje todas as pessoas que precisam dessa saúde. E é por isso que então, eu estou aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É possível sim, a gente ter saúde. Eu vou dar
agora na prática, né, para vocês, o que a gente pode fazer e transformar a nossa saúde muito rápido e ir para um caminho, na verdade, que é realmente é uma outra versão, é você viver a sua melhor versão. Porque eu também penso o seguinte, a gente só ama e só cuida bem quando a gente está bem. A gente passa por situações muito difíceis no cuidado de uma criança com deficiência. E se a gente não tiver saúde, se a gente não estiver bem com a gente, fica tudo mais difícil. Então, essa autoestima, esse corpo sem dor, esse corpo com saúde, sem doenças, é isso que a gente precisa, tá? Então, eu vou falar agora na prática aqui para vocês alguns sinais e alguns sintomas que a gente começa a sentir e que a gente não percebe que isso é por causa de uma situação, ou talvez de um alimento que a gente coma, de uma alimentação que não está tão adequada para a gente. O mundo da industrialização, ele entrou na nossa vida de uma maneira muito, muito cruel. É rápido, né? E é fácil a gente realmente abrir pacotes, né? E a gente, às vezes, precisa dessa agilidade, só que a gente está perdendo saúde com isso. E perdendo muita saúde, tá? Então, eu vou citar algumas coisas que a gente sente, né? Que as pessoas sentem quando vivem fora desse mundo saudável. Dores de cabeça, enxaqueca, refluxo, a distensão abdominal, gases, ansiedade, dificuldade de dormir, despertar noturno, falta de libido, angústia demais, dores articulares, dores musculares. Tudo isso a gente melhora com a alimentação. E a gente vai adquirindo cada vez mais esses sinais e sintomas quando vai passando os anos da nossa vida. E a gente vai achando que é porque está ficando velha. Não, gente, nós não estamos ficando velha, a gente está se alimentando mal. E aí, a gente vira a chave quando a gente faz um mês. Eu vou dar dicas aqui para vocês fazerem um mês. Depois eu vou dar o meu cartão aqui para vocês entrarem em contato comigo. Vão dizer o que vocês mudaram na vida de vocês e o que isso tornou de melhor na vida de vocês. E a gente não muda só a nossa vida. Eu apliquei também isso no Renan, no meu filho, que ele já tem 33 anos. Então, ele já passou da meia idade, ele já está velho, ele vai chegar aí de cabelinho branco já. E eu comecei a fazer com ele também. Porque se essa comida ruim que eu como me dá dor de cabeça, me dá refluxo, me dá gás, dá nele também. Só que ele não fala fluentemente para me dizer isso. E aí aquela irritabilidade, aquela criança que te perturba o tempo todo, que chora, que se morde, que enfia o dedo na boca para te provocar, às vezes ele está com dor, às vezes ele está sentindo um mal-estar. Então eu também apliquei nele. E ele virou outra pessoa depois disso. Então, quando a gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida também da alimentação dos nossos filhos, porque a gente muda o hábito da casa. E isso isso é fantástico, tá? Então, experimentem isso. Então, vamos para a prática, gente. Vamos para a prática para entender o que é isso. O que eu fiz comigo? O que a gente pensa primeiro? A gente tira os alimentos inflamatórios, ditos inflamatórios pela literatura, e realmente são. O que são esses alimentos? Industrializados, o máximo que a gente pode. Processados, né? São os alimentos muito processados, daqueles que você é capaz de abrir e deixar na tua mesa e nem uma mosca posa de tão processado que é. Aquilo não faz bem pra gente. A gente tira o açúcar. A gente tira o leite derivado, né, do animal. A gente passa a usar o leite vegetal. E o glúten. Transforme a vida de vocês tirando essas 5 coisas em um mês. E aí a pergunta para a Nutri é: o que eu como, Nutri? Se eu tirar isso, eu não tenho mais nada para eu comer. E aí eu digo que tem muita coisa para você comer. Tem as frutas, os legumes, os vegetais. E aí isso precisa ser colocado mais na alimentação da nossa casa. Como a gente vai fazer isso? Mudando o hábito. É difícil no início, mas depois o retorno que isso vai trazer para vocês, ele é fantástico. Então, dica prática, vamos lá, café da manhã. O que todo mundo faz? É o pãozinho, né, de todo dia, com a manteiguinha, café com leite, talvez um queijinho. Aí a gente troca por ovos,
Melhor coisa que a gente coloca de manhã no nosso café da manhã, que é proteína. Uma raiz, com um aipim, uma batata doce. Se quiser o leite, ok, o leite vegetal. Pronto, já fez um excelente café da manhã. Uma fruta, ok. No seu almoço, coma mais verdes. Monte seu prato de uma maneira diferente. A gente está acostumado a montar o prato com arroz, feijão, carne, né? E uma batatinha, uma rodelinha de alface quando tem, uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate. Experimente mudar. Metade do seu prato com vegetais, a outra com proteína e a outra com seu arrozinho, com seu feijão. Muda isso. No jantar, a mesma coisa. E no lanche? Um lanche proteico. Pode ser um escondidinho, pode ser um pão fit, um pão feito com uma farinha que não seja pão pronto. Façam isso por um mês e vocês vão notar totalmente a diferença na vida de vocês. Totalmente, porque vai sumir tudo que vocês sentem de desconforto. Some. Em 10 dias some. Em um mês vocês vão estar transformadas. Então, tentem, experimente. Porque todo mundo pode. Todo mundo pode estar melhor com a saúde. O que mais a gente quer é viver. O que mais a gente quer é não envelhecer. É estar com a nossa autoestima lá no alto, para a gente realmente poder cuidar do bem maior que a gente tem hoje, que é os nossos filhos. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Quando a gente vai viajar de avião, a aeromoça dá algumas dicas no início, né, do voo. Alguém pode me ajudar falando o que ela fala? Algumas coisas que ela fala, vamos lá. Sobre a máscara. Primeiro a gente, depois a companhia. Fantástico isso. Nós não sabemos fazer isso. Quando a gente vira mãe atípica, a gente acha que a gente só tem que cuidar. Só. Que foi dado pra gente uma missão, né? Eu tenho que cuidar e a gente esquece da gente. Então, aquela fala pra mim, ela é fantástica. Porque se eu não colocar a máscara em mim, ele vai cair. Eu posso desmaiar e ele também vai desmaiar. Então, se você não estiver bem, o seu filho também não vai estar. Se você não estiver feliz, com saúde, ele também não vai estar. Você não vai dar o melhor de você para ele. Então, não é egoísmo isso. É primeiro cuidar de você. Quando eu vim para casa com aquele pacotinho, eu falei exatamente isso. Eu pedi a Deus para ele ficar vivo. Mas agora eu tenho que encontrar uma maneira de eu viver, transformar a minha vida, porque minha vida era outra. Eu tinha que virar a chave de como será a minha vida agora como mãe atípica. E uma das coisas que eu pensei, eu nunca vou reclamar da deficiência dele. Porque eu pedi para ele ficar vivo. Então eu nunca reclamei. A dor a gente tem. Eu não queria, ninguém quer. Mas aconteceu. Então, eu tenho que me reinventar. E me reinventar foi cuidar o máximo de mim, para eu ser a melhor pessoa para o meu filho. E isso eu encontrei através da nutrição. Então, hoje eu ajudo mães atípicas, eu ajudo pessoas que querem viver mais, eu ajudo de forma voluntária. Então, vocês podem ir no meu Instagram, me procurem. Já fala seu Instagram aí. Nutricionista Cris Souza. Souza com Z ou com S? Com Z. Me procure, me chama no direct. Não precisa pagar consulta. Eu tenho planos gratuitos mensais para mães e para pessoas, não só para mães. Mas eu tenho um grupo também de mães atípicas, onde eu troco, e é o melhor lugar onde eu vivo é dentro desse grupo. Porque eu transformo a vida não só das mães, eu transformo duas. Quando eu consigo atingir essa saúde na mãe, eu estou salvando 2 vidas. A dela e a do filho. Porque ele também começa a ter hábitos saudáveis. O maior relato das mães, quando são tratadas por mim, as mães atípicas, são: o meu filho mudou da água para o vinho, os remédios diminuíram, porque ele não está mais agitado, ele não está mais agressivo, ele não está mais angustiado. Então, gente, não tem preço isso. Tá bom? É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos. Foi imenso, que eu me emocionei quando você falou de não adoecer. Eu deixei de fazer uma cirurgia por isso, por ser mãe solo, por não ter rede de apoio. E deixei
e pela primeira vez depois que ele tem 6 anos para fazer, eu tive pneumonia. E em alguns momentos eu tive que amarrar lençóis nele e um no outro e deixar o lençol solto pela casa enquanto eu deitava. Ele conseguia descansar um pouco. E realmente isso é crucial. Saúde. Dá um abraço. Obrigada. Oi. Sumiu? Desliguei? Tá saindo aí? Aqui não tá saindo, não. Vocês estão ouvindo? Ah. Aí foi mexer. Oi. Não. Que lindo. Quero ver o Renan, tá? Bom, eu queria chamar... Cadê? Perdendo. Queria chamar a psicopedagoga Rosângela Zambrano para falar sobre os aspectos que mais afligem a família típica e qual que é o papel da escola para acolher essas necessidades. Eu falo que assim, a gente bate tanto, mas a gente tem que chamar também eles para se defenderem, né? Rosângela, obrigada. A gente bate em meta, a gente bate em... Bom dia. Eu estou nervosa. Apesar de eu lidar com muitas famílias, falar para muitos alunos, eu tenho 58 anos, comecei como professora aos 16 anos e a minha caminhada foi dando aula e depois me tornei orientadora. Estou um pouco emocionada porque eu sou apaixonada pela inclusão e como que apareceu isso na minha vida. Como orientadora, trabalho numa escola de rede privada, que é bem diferente da escola pública, que quer aluno, né? E comecei a perceber que as crianças com necessidade saíam da escola porque a gente não sabia o que fazer e, às vezes, não fazia. E aí eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu fui me especializar na educação inclusiva. E fiquei apaixonada. E falei, Deus colocou isso no meu caminho, acredito em Deus. Eu tive uma semana bem difícil essa semana no trabalho e, de repente, eu comecei a orar e pedir, Deus, coloca um vigor na minha vida, coloca um ânimo para mim. E uma amiga da minha igreja, conhecida da Natália, me deu um áudio dizendo assim, vai ter um evento para mães atípicas e a gente pensou em você. Posso dar o contato para a Natália? E falei, gente, Deus é perfeito. E aqui eu hoje estou. Hoje, na minha igreja, está acontecendo um grande evento. A minha filha está lá, de 33 anos, mas eu vim para cá. Porque eu sei que Deus quer que eu faça algo que eu me propus a fazer. Eu tenho certeza que a gente não está aqui nesse mundo para passeio. A gente está aqui para fazer a diferença. Eu enfrento muitos desafios na escola e sinto a dor das mães atípicas. Como orientadora, eu tenho um dos papéis de acolher, de ter empatia, né? De ser empática. E tenho muitos desafios com a minha direção, de mostrar para a direção que eu acredito que as crianças neuroatípicas, elas podem estar onde elas quiserem, e que elas podem, e que elas têm potencial, e que a gente pode fazer a diferença na vida delas. Então, cada dia eu sinto, adorei essa camisa, quando diz que diagnóstico não é destino, porque não é. Um dos desafios que eu entendo na escola, eu tenho uma colinha aqui. Primeira coisa que acontece é a aceitação do diagnóstico. É difícil, né? É muito difícil a gente aceitar que o nosso filho tem uma dificuldade, seja ela qual for. E aí a gente precisa acolher essa família, não julgar esta família, porque cada família tem o seu funcionamento e não tem certo nem errado. Eu digo para os pais, nenhum pai, nenhuma mãe acorda e diz, hoje eu vou fazer tudo errado para o meu filho. Não existe isso. A gente faz as coisas por amor, a gente faz porque a gente quer acertar. E se a gente não está acertando, a gente vai mudando, a gente vai transformando. E acho que esse encontro hoje aqui é para a gente trocar experiências, ideias e a gente poder fazer um pouquinho melhor aquilo que ainda não está tão bom, né?
Acho que uma das preocupações das famílias quando recebem um diagnóstico é da exclusão. E eu digo que a gente fala de inclusão porque tem exclusão, que se não houvesse a gente não estaria conversando sobre isso. E as famílias perguntam para mim, e agora? O que a escola vai fazer? E agora? Ele vai ser excluído dos amiguinhos? Porque as crianças, elas não têm preconceito. Quem tem preconceito é o adulto. Quem exclui é o adulto. As crianças entre si, elas se relacionam, elas compreendem as diferenças e as diferenças nos ensinam. A gente aprende com o diferente, né? Então, mas existe o medo. Existe o medo, né? O meu filho vai ser chamado para um encontro? O meu filho vai naquela festinha? Porque cada um tem uma necessidade. E dentro dessa necessidade, a gente tem várias características das crianças. E o adulto, o outro, às vezes, não está preparado para lidar com essa dificuldade. E aí é mais fácil a gente excluir, é mais fácil a gente tirar dali. E o meu papel é trabalhar com as famílias que todos podem estar juntos, todos podem trocar e aprender. Eu acho que uma outra preocupação também das famílias, e eu não falo desse lugar de médica, é com a medicação. As famílias têm muitas dores de ter que medicar as crianças, né? E aí a melhor pessoa para falar disso é realmente o especialista desta área, que pode ajudar a família nesse sentido. O que a nossa colega falou ali da qualidade de vida, a gente precisa estar bem para o nosso filho estar bem e a gente precisa proporcionar para a nossa criança também qualidade de vida. E seja alimentação, seja os tratamentos. Hoje é muito difícil as políticas públicas, né? A gente sabe que o plano de saúde não quer cobrir os tratamentos que a criança precisa. Então, a gente sabe que é uma luta diária. É uma luta, assim, de todo dia, toda hora, todo minuto, né? Porque, assim, se a família tem uma condição financeira, a qualidade é diferente. Mas se a família tem necessidade, a gente ainda tem que lutar muito por esse tratamento, que encontra muitas portas fechadas. Então, esse é o nosso trabalho também, da gente poder trazer políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Um desafio na escola é como lidar com a desregulação emocional da criança que é neuroatípica. Porque muitas das vezes acha que ela faz malcriação, que ela faz birra, que ela é mal educada, que a família não dá limites. E as pessoas precisam compreender que não é isso, é uma disfunção. Aquela criança, naquela hora, ela teve uma desregulação. E a gente precisa acolher, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. Então, teve uma pessoa aqui que no início estava falando da formação que dá para as mães, né? Como é importante a gente ter conhecimento. Como é importante a gente entender o que a criança está fazendo naquele momento, que não é uma birra, né? Não é uma desregulação. Quantas vezes a gente sente o outro olhando para a gente com julgamento quando a gente está na rua, quando a gente está numa pracinha, quando a gente está num shopping, quando a gente está numa praia, e a criança tem uma desregulação e as pessoas olham para você, e tem muito isso nas costas das mães, né? Cadê essa mãe? Ela não vai fazer nada? Olha só, olha o que ele está fazendo. Isso pesa e dói, né? Porque, assim, é muito na mãe, né? A gente estava conversando um pouquinho ali com a equipe, esse pai tem que estar ali dentro, porque a gente sempre fala, vamos chamar a mãe na escola? Vamos falar com a mãe na escola? Vamos ligar para a mãe? Vamos chamar o pai. Vamos falar com o pai? Vamos chamar a mãe e o pai? Vamos incluir esse pai? Porque é isso, é uma inclusão da família, né? Essa criança precisa do pai, da mãe, de todas as pessoas junto com ela. E aí a gente entender que não é uma malcriação. E às vezes é mais fácil a gente ligar para a família e falar, pode vir buscar o seu filho, que ele não está bem? Aí a gente resolve o problema da escola. E qual é o problema que a gente resolve da família? E a gente resolve temporariamente, porque amanhã ele vai voltar. E o que eu vou fazer? E aí eu sou orientadora da escola, eu vou estar com ele novamente. E eu vou ligar toda hora para essa família para vir buscar. Essa família está no trabalho. Essa família está em casa fazendo alguma coisa quando essa criança dá um respiro para você. Porque você também, como mãe, precisa de um respiro, né? Então, assim, a escola ainda precisa trabalhar esses desafios. Eu vejo que a gente vem tentando, a gente vem buscando, é um longo caminho.
A gente precisa preparar os nossos professores para que eles possam lidar com as crianças de todas as necessidades dentro da sala de aula. Não é fácil, eu também sou professora, não é fácil, dentro de uma sala de aula, a gente lidar com todas as dificuldades, sejam elas diagnosticadas ou não. Então, a escola precisa preparar os seus professores para poder saber como fazer, porque eles querem fazer. Eles não sabem como fazer. E eu falo desse lugar de escola que eu conheço e que eu trabalho com os meus professores para a gente trazer o acolhimento, o afeto, o estudo, para a gente entender o que uma criança neuroatípica ela tem como característica dentro daquele transtorno dela ou dentro da dificuldade dela. Então, assim, para poder fechar aqui um pouco, o que a escola pode fazer pelas famílias? Deixa eu só beber um pouco de água aqui, que eu estou nervosa, com a boca seca. E deixar minha colinha aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, acolher. Acolher cada família com amor. Acolher cada criança que chega para você e entender o que está acontecendo e colaborar com as necessidades dela. Interagir aquela criança com todos daquela comunidade escolar. A escola precisa também trabalhar a comunidade escolar para entender o que acontece com as crianças neuroatípicas. E a gente entender que o diferente, ele acrescenta, ele te ensina. O diferente é muito bacana. Nós temos aqui uma equipe de pessoas diferentes, cada uma falando um pouquinho da sua realidade, da sua experiência, e quanto agrega isso, né? A escola precisa sair do julgamento, de colocar, é sua culpa, é você que não faz, vamos juntos transformar, vamos juntos fazer, não existe culpados. Cada um está do seu lado. A escola precisa da família, a família precisa da escola. A escola tem um papel super importante na vida da criança. E a gente percebeu isso na pandemia. Como a gente ficou adoecido sem a escola. As crianças, quando elas retornaram, eu achei que eu ia ficar louca. Porque as crianças não precisavam da matemática e da língua portuguesa e das ciências naturais. As crianças precisavam brincar. E as crianças brigavam, porque elas não conseguiam brincar, porque elas não estavam mais convivendo entre elas. Então, o desafio da escola é trazer todas essas crianças para esse ambiente escolar, para que elas possam se transformar e fazer a diferença também nesse mundo. E eu entendo que a dor das mães neuroatípicas, elas precisam ser acolhidas, porque a gente não tem uma receita de como fazer. Né? Não existe isso. Não é como você fazer um bolo e, mesmo assim, quando você dá a receita, às vezes o seu bolo pode dar problema. Ele pode sair solado, ele pode sair mais fofo, ele pode ser mais gostoso. Então, não existe uma receita para a gente trabalhar com crianças neuroatípicas, com mães atípicas. Eu acho que a maior receita é você entender, acolher, aceitar, ajudar e trazer ideias, contribuições para como você pode ter essa criança dentro do ambiente escolar. E eu quero fazer muita parte disso, desse mundo, desse movimento, para que a gente possa fazer um mundo diferente. Eu vejo que é um caminho que está começando. Eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho desse acontecendo aqui. Eu fico muito feliz quando a gente começa a ver pequenas situações na sociedade acontecendo, né? Eu fico feliz quando eu vejo um estacionamento no shopping que é para uma criança atípica e quando eu escuto alguém dizer assim, para que isso? Eu digo, porque você não sabe como uma criança se desregula ao ter que ficar procurando uma vaga dentro do shopping. Eu fico feliz quando tem um cordão para a criança atípica poder ser identificada, que ela tem uma prioridade, porque nós temos necessidades que elas não são visíveis aos olhos, que você não vê, mas que você tem. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O meu Instagram é @Rosângela_Zambrano, psicopedagoga. Eu faço trabalhos em vários locais, dando palestras, de forma também voluntária. Tá? Eu tenho também um trabalho que é particular, mas eu também faço esse trabalho voluntariado. Eu tenho um trabalho de habilidades socioemocionais e hoje eu trouxe aqui alguns dos produtos que eu mesma confecciono para brincar com as crianças sobre as emoções.
emoções e com as emoções. Então, eu trouxe alguns produtos que eu mesma crio para que possam ser sorteados depois aqui, para que vocês possam também trazer essa emoção da criança para a gente poder ajudá-la, porque muitas das vezes elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo, é difícil, né? Às vezes a gente tem uma criança não verbal e é bem difícil ela poder colocar o que ela está sentindo, e eu entendo que a gente precisa saber lidar também com as emoções. Às vezes, na escola, a gente peca porque a gente tem dificuldade de lidar com a emoção. Quando a criança se desregula, é emoção pura. É emoção pura que está ali. Então, quero agradecer. Quero também me colocar à disposição lá no Instagram, quem quiser depois falar comigo. Eu faço, às vezes, também orientações aos pais. E muito obrigada por esse momento de estar aqui. Eu acho que eu tinha mais coisa para falar, mas acho que, de repente, eu esqueci. Mas, assim, quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhas, né? Que vocês, assim, deem as mãos umas para as outras, que não soltem as mãos. E que depoimento lindo daquela mãe ali, que colocou o depoimento de quando ela ficou doente. E, olha, a dor do outro é a dor do outro. A gente nunca vai sentir a dor do outro. A gente só pode olhar e dizer, eu estou com você, eu quero te ajudar, você não está sozinho. Mas a dor daquela mãe que passou de se amarrar num lençol, eu não consigo mensurar o que ela sentiu. Mas dizer o quanto a gente está aqui para poder, junto com vocês, dividir conhecimento, dividir amor e poder ajudar vocês. Muito obrigada pela oportunidade, porque quem está ganhando o presente hoje sou eu. Eu já ganhei o presente do Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada. Vem cá. Obrigada. Obrigada. Ó, vocês estão tirando foto, quero ver vocês marcando Voz das Mães, o Clube do Vasco, a Rosângela, a Cristina, tá todo mundo, hein? Pelo amor de Deus. Esqueci de dizer que, além do presente, eu sou vascaína. Olha lá! Quando Deus me disse que eu ainda viria para cá, eu falei, mas você é perfeito ainda. Viu? Desculpe os outros torcedores. Peraí. O arroba certo do... Ó, o arroba certo que a gente tem que marcar do Vasco é CR Vasco. Como é? CR Vasco _BR. Isso aí, já marca todo mundo lá, hein? Gente, agora a gente vai pedir 5 minutinhos para vocês aproveitarem também, tomarem o café da manhã, comerem alguma coisa, porque a gente vai ter uma vivência agora com um trio, que, quer dizer, não é só trio, né? Antes era só, era um trio com mais gente de apoio. A gente vai ter uma vivência super bacana, então tem um cafezinho da manhã ali para vocês, um suquinho, um negocinho para vocês comerem. A gente só vai organizar aqui com as meninas e aí daqui a pouco a gente já volta, tá bom? Fiquem à vontade. Tento implementar isso na nossa vida, na vida do Vini. O Vini não é uma criança que é muito de pão, de açúcar. Eu tento, na verdade acho que ele comeu 2 vezes só açúcar na vida, mas eu tento não implementar porque eu sei o quanto faz mal pra gente e o quanto inflama nosso corpo. Então, testem e vocês vão ver. Depois vocês vão mandar mensagem pra Cris, que é verdade. Manda, porque assim, eu sou prova viva que faz realmente sentido. Eu emagreci 6 quilos depois que eu tirei o glúten. E meu marido falava que eu tinha o rosto completamente inchado, mas era inchado por causa do glúten. Mas agora é um momento muito especial. Mais um momento especial, né? E eu falo que Deus realmente não faz nada por acaso. E a nossa comunidade no Voz das Mães, se vocês não conhecem ainda, se vocês não seguem ainda, sigam o Voz das Mães. A gente tem um podcast, a gente não é só um podcast, mas nós temos um podcast de comunicação. Tá vindo vários projetos por aí, e esse daqui é só o primeiro, se Deus quiser. E foi por causa do Voz das Mães, da nossa comunidade, que elas chegaram até a gente. Eu fiz um stories um dia, falei, preciso de psicólogas para um evento, e não expliquei nada. Eu falei, só me manda mensagem. E aí, a Kelly foi e me mandou mensagem e a gente está aqui hoje. Eu quero convidar... Opa. Eu quero chamar esse trio, que vai fazer uma atividade super enriquecedora para vocês. Kelly Ribeiro, Miriam Araújo e Ricardo.
Olá, bom dia. Esse lugar aqui precisa ser um lugar mais... Peraí, vamos organizar. Bom dia a todas. Falo aqui na condição de mãe de Rafael e Gustavo, mãe atípica, gemelar, no desafio típico e atípico, né, bivitelino. A vida muda depois de um encontro como esse. Então eu falo do lugar, que é um lugar muito próprio e muito íntimo de vocês. É um lugar de cansaço, é um lugar de solitude, mas não de solidão. É um lugar de amor, e de um amor que a gente nunca sabia que tinha. É um lugar de uma força que às vezes a gente não queria ter, mas tem. É um lugar de imensidão, é um lugar de transformação. E hoje eu gostaria de passar para vocês que é um lugar de conexão. Nós podemos nos conectar. E o desafio de hoje, eu quero agradecer a Natália, Voz das Mães, porque quando eu entrei nesse desafio duplo, eu olhei os consultórios e eu percebi os nossos filhos acolhidos com uma luta diária por vários profissionais, né, de manter aquilo, manter o atendimento, manter a judicialização dos atendimentos, vamos falar aqui, né, o português claro, né, a dificuldade do acesso da rede de apoio terapêutica para os nossos filhos. E do lado de fora do consultório, eu vi as mães, nós, trocando numa sala de espera, dores, sentimentos, angústias, lugares iguais. E aí, existia um projeto chamado Preciso Falar. É um projeto que eu iniciei na pandemia e chamei alguns amigos para acolher. Naquele momento de incerteza e de dor, a gente foi para a internet, abriu as nossas casas, abrimos os nossos computadores e começamos, cada um na sua área, a fazer um pouco do que a Natália faz, ouvir. E levar esperança, expectativa, conhecimento. E o Preciso Falar começou a crescer, e a gente começou a conectar com vários temas, e assim foi. Entrou a maternidade, entrou o racismo, entrou a desigualdade social, entrou vários temas, e todos eles nos levavam à inclusão. E aí eu vou apresentar vocês hoje, essa equipe, que precisa acolher e montou o Preciso Falar. Kelly, assistente social, mãe atípica e mãe gemelar. Trabalho numa empresa pública. Venho de uma família vascaína. Acho que casei com um flamenguista por causa disso. Trabalho aqui com Miriam, psicóloga, também pedagoga de formação. Vou deixar ela falar. E com o Ricardo, e tem uma equipe aqui maravilhosa de apoio, Rogéria e Sandra, que trabalham aqui na minha assessoria, no meu apoio administrativo. Vou passar para elas e a gente vai se apresentando. Olá, bom dia a todas, né? Quase tarde, né? Vou falar rápido porque nós temos outros colegas e a gente tem ação para fazer, né? Mas o meu nome é Miriam, sou pedagoga, como a Kelly disse, de formação. E aí, na pedagogia, a inclusão já foi uma paixão que foi nascendo. E aí eu fui fazer psicopedagogia. Quando eu entrei em psicopedagogia, estava terminando o curso, eu falei, eu preciso fazer psicologia. Porque eu acho que o pedagogo é irmão da psicologia, né? Eles caminham juntos, ou são casados, não sei, né? Mas eles caminham juntos. E hoje eu atuo na clínica, né? Tenho crianças que eu cuido atípicas, lido com as mães também com essas dores. E eu sou casada com uma pessoa atípica também. Então, é um desafio para mim, não como mãe, mas como esposa. E tem sido uma história difícil para mim também, mas é com muito amor. Então, eu espero... tive medos, né, de ser mãe em alguns momentos, falei, nossa, eu já sou casada quando eu era atípica, vou ter, mas eu tenho aprendido muita coisa. E eu acho que, apesar da caminhada ser difícil, nada se torna tão duro se a gente não escolher amar.
né? Então, acho que o amor é o caminho para a gente estar aqui, todas nós reunidas no mesmo propósito, tá? Então, eu faço parte, né, do projeto Preciso Falar. Na verdade, eu fui uma pessoa que fui acolhida pelo Preciso Falar e agora eu atuo dentro do projeto Preciso Falar. Pode falar, Ricardo. Sou eu agora? Eu vou para cá, por causa da câmera. Bom dia a todas. É uma excelência estar aqui entre vocês. Voltou, agora vai. Foi? Tudo bem? Eu sou Ricardo Januário. É um prazer muito grande estar aqui, falando entre mulheres, e eu acho que isso é fantástico. Uma das coisas que eu mais quero fazer é falar entre as mulheres e falar para os homens, trazer os homens a falar, né? A sentir esse momento, que eu acho que é muito importante isso. Eu ia começar me apresentando de uma forma, mas vou de outra. Eu estava aqui perguntando assim, aonde eu tenho o atípico, né? Sempre tive, né? Com 5 anos de idade, eu sofro um acidente e pego literalmente fogo, né? A ponto dos ossos aparecerem. E o médico olha para minha mãe dentro de casa comigo e meu pai trabalhando 24 horas e assim, e isso causou um distanciamento muito grande entre nós, né? Meu pai e eu, e uniu muito a mim e a minha mãe, né? Então, para mim é uma honra estar falando para vocês, mães, né? Desse lugar também de filho que vai falar para a mãe, né? E eu fui abençoado, obviamente, de encontrar a Kelly, de encontrar essa equipe, de estar no Preciso Falar, de pensar essa dimensão, né? Eu estou no lado da pedagogia, da neuropsicopedagogia, né? Clínica e hospitalar. Eu estou no campo do serviço social, né? E eu fui quebrando todo aquele diagnóstico que o médico deu, que eu não ia falar, que eu não ia andar, que eu não ia correr, que eu não ia brincar. E aí eu fui quebrando essas barreiras ao longo do tempo, né? Dizendo para os médicos assim, esse diagnóstico está errado, né? Então não vai dar, não deu certo. Esse diagnóstico que você passou para mim, que eu morreria em horas, não vai dar. E eu quero continuar falando e falando, né, para essa existência. E onde há possibilidades, né? Dentro dos desafios que a gente vai jogar hoje para vocês pensaram que vocês vão ficar sentadas, né? Chegaram aqui achando que vai ser tudo light, né? E, nossa, que manhã gostosa, a gente tomou um café, e não é bem assim, né? E aí agora a gente vai começar a ver de fato se essa união mesmo, se essa conexão mesmo, né? Se essa manhã aqui vai nos conectar. E eu tenho certeza que sim, tá? Então eu quero mais uma vez agradecer a todos os participantes, né? As pessoas que caminham com a gente para que a gente possa fazer. Não vou me delongar para a gente poder já logo começar, que eu quero ver vocês em pé. É isso. Vamos começar? É isso. Larga a bolsa, larga celular. Larga a bolsa, né? Larga celular. Vamos tentar fazer um O círculo. que eu vou aprontar, né? Eu pensei que eu ia ficar... um círculo pra gente começar. Eu pensei que eu ia ficar sentadinha. Eu preciso de um círculo de mães. Vamos? Vamos lá, vamos lá? E aí, vamos... Estamos já em círculo? Já? Isso, se aproxima, tem que se aproximar mesmo. Se aproxime. É isso. Eu vou aqui pro meio. Eu venho pro meio. Eu gosto do meio. É isso, da mão, conexão, energia. E eu vou ser o desafio, né? A Kelly que é boazinha. Então o Ricardo vai ficar no meio. Deixa eu apontar aqui. A Kelly é boazinha, eu não sou não. Vai. Eu sou a sociedade, né? Do tipo, vem, isso aí, faz vamos. aí, começa. Então, gente, eu quero assim, que essa energia que está passando na mão de vocês, de uma para outra, centralize em esperança, força, potencial, possibilidade, inspiração. Que eu consiga, nesse momento, perceber que eu estive sozinha, mas hoje eu não estou mais. Que eu consiga entrar nessa conexão a partir dessa roda. E eu consiga sentir essa vibração. E com essa mão, eu consiga buscar na minha mente, no meu pensamento, outras mãos que possam me acolher. E essas mãos, elas continuarão aqui. Mesmo que esse dia hoje se finda, essas mãos continuarão. Essas mãos
estarão fixas na nossa memória, no nosso coração, no nosso pensamento. E aí a gente vai rodar uma música agora. A gente vai energizar. Eu preciso que vocês olhem para o lado direito, todas. Direito. Conseguiram perceber quem está do seu lado? Levanta a mão direita. Vamos levantar a mão direita. Vê quem está só a mão direita. Só a mão direita. Só a Não mão solta direita. a mão, não solta a mão. Vocês tomaram café, hein? Olha lá. Mão direita. Geralmente é que você escreve, geralmente. Olha para quem está do meu lado, na mão direita. Quem está do meu lado, do lado direito? Gravou essa pessoa? Gravou? Fixou? Fixou. Depois eu vou fazer uma prova, hein? Olha lá. Ok, agora eu vou olhar quem está do lado esquerdo. Fixou? Olhou nos olhos? Só fixa se olhar nos olhos. Fixou? Mas eu já começo no desafio. Vocês estão pensando que é tudo fácil? Vai lá, Ricardo. Mas olha só. Olha do lado esquerdo e do lado direito. Quem são essas pessoas que estão aí? Grava. Tem certeza? Absoluta? Eu sei quem está do meu lado, eu sei. Eu estou conectada com a pessoa que está aí comigo. Daqui a uma semana eu posso dizer quem estava do meu lado, não? Pode tirar uma foto? Pode tirar uma foto? E agora eu vou pedir para vocês baixarem as mãos devagar. E a gente vai começar uma música e a gente vai caminhar sem perder de vista quem estava do meu lado. Eu caminho sem perder de vista. Solta a mão e eu caminho sem perder de vista. Pode caminhar aí. Vem. Caminho sem perder de vista quem estava do meu lado. Eu caminho sem perder de vista quem estava do meu lado. Não esqueça quem estava do seu lado direito e esquerdo, hein? Eu caminho sem perder de vista. Eu tô vendo gente com estratégia aí, se grudando quem tava do lado direito e esquerdo. Tô vendo estratégias mais fortes. Isso não vale, hein? Isso não vale. Não vale. É mão solta, hein? É mão solta. É mão solta. Mão solta. Eu já tô vendo um grupinho, é motim. Parou do jeito que tava, hein? Do jeito que tava. Parou do jeito que tava. Kelly, eu tô vendo gente fazendo bagunça, cara. Parou do jeito que tava. Como é que tava? Parou. Então vamos ter que rodar outra. Gente, não é nada disso aí. Eu não pedi pra dar mão. Eu não pedi pra fazer círculo. Eu pedi isso? Eu falei pra caminhar, não foi? Miriam, solta de novo, Miriam. Solta de novo. Olha pro lado, olha pro outro. Foi isso que eu pedi. Eu não pedi pra dar mão. Bora! Olha aí, é caminhar, gente. Caminha. Tô andando no shopping, que você nunca caminha assim. Você não tá tão livre assim. Ó, a outra tá desfilando. Parou! Não se mexa. Congelou. É isso. Frozen. Você quer brincar na neve. É isso. Kelly. Vamos lá. Parou. E aí? Quem tava do meu lado? Sem andar. Dá a mão. Vamos tentar dar a mão pra quem tava do meu lado sem andar. Mas a mão certa? A mão certa. A mão certa. Peraí, vamos ver as dificuldades. Peraí. Calma, Vamos ver, vamos analisar. Vamos analisar as dificuldades. Você tá lá? Tô aqui. Então vai. Vamos analisar as dificuldades. Aí. Eu Olha adoro só. isso. Vocês estavam pensando que ser mãe atípica era assim? Gente, eu tô Tudo sentindo que isso livre. aqui é o retrato do dia a dia. Eu tô começando a Eu perceber. tô achando que esse é o retrato do dia a dia. Tá bem complexo o negócio aí. Complexo. Você tá com a mão solta por quê? Ah, Natália, eu vou perdoar. E eu enquanto sociedade, vou perdoar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar. Tá, não. Agora a gente vai respirar Fica tranquilo. fundo. Tá ali. Devagar. Kelly tem mãe preocupada com o filho. Eu já falei que tá tudo bem. É a realidade.
Hoje é teu dia. Tem isso. alguém que possa dar o acolhimento aqui? Isso. Agora é seu momento, tá? Aquele momento que quase você não tem. Aquele momento que você só pede aquele que te conhece no olho, né? Que já sabe que tu tá exausto. Todo mundo vê que eu tô Tá. Né? E aí, pra muitas pessoas, você precisa desenhar que você tá exausto, né? Então esse momento é seu. Pega esse segundinho aí pra se energizar, pra trazer de volta, pra respirar, porque a gente muitas das vezes se esquece. Não dá nem tempo de fazer uma unha. Caralho, minha unha como é que tá? Eu não pentei o cabelo hoje. Não é assim? E aí com várias cobranças diretas, né? E vamos cobrar. Não tá perfeito! Tá faltando comida do menino aqui! E você tá sempre assim, né? E só que você não tem mãos pra segurar, né? E eu tô jogando em algumas mãos aí. Aproveita. Pega essa energia. E agora, sem falar, porque a gente tem que entender a comunicação, que ela funciona de diferentes formas. Até E no olhar. vocês são especialistas nisso. E agora, sem falar, a gente vai voltar para essa roda, do jeito que nossos pequenos fazem todos os dias, quando eles tentam se encaixar numa roda, e que não precisam se encaixar, mas muitas vezes a sociedade pede para que esse encaixe aconteça, e a gente leva com leveza, com tranquilidade, com amor, um encaixe. Então agora eu quero sem as palavras, eu quero do jeito que vocês fazem todos os dias. Sem que essa soltar roda as volte. mãos. Sem a gente soltar vai as mãos. tentar voltar pro nosso círculo inicial. Vamos embora voltar. Vem. Será Sem que você falar. pode? Pode Eu mesmo. acho que você não tá muito boa hoje, hein? Você acha que isso tá difícil? Como assim? Você tá acordando tarde? Por que você não acordou mais cedo? Ó, a roupa não tá lavada não. Que negócio é esse? Será que você pode? Como assim não dá? Ah, todo mundo fala que não dá. Todo mundo fala que não dá. Dá teu jeito aí. Tu não é mulher? Vamos não é lá? assim, mulher? Tá indo sem eu falar. Será? Tá indo? Tá indo no olhar, hein? É no olhar, hein? Tô vendo gente falando, Kelly. Pode falar não. Eu vou começar a fazer em libras Usa o agora. corpo. Usa o corpo. A gente tem corpo? A gente tem mente? Será que a gente consegue? A gente tem estratégia? Se movimenta, estratégia. Será? Tá indo. Será? Chegou. Tá de É costas. isso? Como é que vira? Como é que E agora? vira? E agora? Cara, vocês bem que são espertinhos, hein? Eu pensei que vocês não tinham tanta inteligência. Virou? Yeah! E aí, agora como é que eu viro? É ciranda? E aí, nesse meio tempo, ainda tem que acalentar a criança, hein? Faz o almoço, cuida da criança, coloca no colo, lava a roupa. É o rotina, é o dia a dia. Ainda tem conta pra pagar, hein? Quem tá ajudando? Vamos tentar virar? Tem gente aí, hein, virada? Que isso? Não tá perfeito, não. Eu quero perfeito, hein? E aí? Como é que assim funciona? no dia a dia? É uma cobrança, né? Que não para. E você se permite ser cobrada. Muitas das vezes. Você nem pensa que é cobrança. Você não consegue identificar que é uma cobrança. Porque você se cobra como perfeição. Tem perfeição? Não. Tem possibilidades. Tem estratégias. Tem combinados. É deixar a vida de uma forma mais leve. Porque o peso é constante, cotidiano, não te alivia nem na hora que você está dormindo. Ele é bem feroz. Vou trazer a mamãe. E aí a gente percebe que a gente pode ser o que dá para ser. A gente consegue sair desse lugar e acolher, e só acolher. Vamos tentar só olhar para o lado e abraçar quem está do nosso lado?
E a gente não precisa estar do lado direito e estar esquerdo. E a gente vai abraçar quem a gente quiser. E a gente não precisa voltar por círculo que eu programei, né? Que eu disse que estava correto, que eu disse que estava certo, né? O círculo é de possibilidades. Dou essa força uma para outra. Tá sentindo a energia aqui? Forte, né? Alguém conseguiu sentir? Que é isso que a gente queria. Era passar essa energia, que essa energia chegasse até aqui a vocês. Dizer que a gente não precisa estar do lado, a gente não precisa estar do mesmo jeito, não precisa estar adequado, que a gente pode conectar do jeito que dá. A mãe que quiser fazer o acolhimento, quiser, pode ficar à vontade, à vontade. É isso, é o desafio. É o dia a Olha aí. dia. É o nosso dia a dia. E eu não fiz nada de incomum aqui. Eu só fui a sociedade. O choro é o do hoje, né? E a gente quis trazer essa realidade, porque acontece assim, né? E aí, nesse momento, entra o apoio, o acolhimento, o abraço, aquele olhar que você estava esperando, sem julgamento, dizer que é possível, aquela palavra positiva que tu já não escuta um tempão, aquele pode ir lá tomar um banho que eu fico aqui, né? Aí você tomando banho, você fala assim, cara, a água cai aqui, cai no meu corpo, não tava nem mais sentindo essa água. E às vezes você tá fazendo lá suas necessidades, e você tem que falar, não, peraí. Não tem peraí não, Não tem- mamãe dá licença que eu quero fazer cocô aí. Aí você levanta, Aí eu né? levantei. E aí você se cobra, e aí você amarra o lençol, né? E diz assim, ó, sou eu que tenho que levantar e ter essa força. Mas essa força não precisa vir sozinha. Não se cobrem tanto. Não se martirizem tanto. Há possibilidades. Há estratégias. Talvez a gente está tão cansado. Abraça ele, abraça ele. Respira. Talvez o som esteja atrapalhando. Vai distribuir, vai distribuir. Deixa a Sandra distribuir. Não tem problema. Tá, Vou fazer um silêncio para ele se aconchegar. É bom que a gente acalma, a gente tranquiliza um pouco, e o silêncio ajuda a regular. E eu acho que é um momento que a gente saiu do desafio. A gente pensou esse dia de hoje justamente isso, né? Pensar os desafios do cotidiano. E muitas das vezes a gente não tem um minuto sequer para pensar no que a gente está com vontade de fazer, no que a gente gostaria de fazer, no que a gente sonha, que às vezes o sonho está lá atrás. Lá atrás. Aí eu trouxe algumas palavras para vocês, que é o seguinte: sonhar é preciso. Sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se montanhas. Os pequenos problemas são insuperáveis. As perdas são insuportáveis. As decepções se transformam em golpes fatais e os desafios em fonte de medo. Um filósofo disse que os sonhos e a esperança nos foram dados como compensação às dificuldades da vida. Até quando você parou de sonhar, hein? Mas precisamos de compreender que os sonhos não são desejos superficiais. Estão dentro de nós. Os sonhos são bússolas do coração, são projetos de vida que não podem ser deixados para trás. Os desejos não suportam o calor das dificuldades. Os sonhos resistem às mais altas temperaturas dos problemas. Renovem a esperança quando o mundo desaba sobre nós. É o sonho. Outro filósofo disse que precisamos ser seres humanos que sonhem o que nunca foram.
Já tentou sonhar? Já se jogar no lugar que você nunca foi? Tem fundamento o seu pensamento? Pois os sonhos abrem as janelas da mente, arejam a emoção e produzem um agradável romance da vida. Respira, você pode, sonha, continua sonhando, para você e para o outro. Quem não vive um romance com sua vida será um miserável no território da emoção. Ainda que habite em mansões, tenham carros luxuosos, viaje em primeira classe nos aviões e seja aplaudido de pé pelo mundo, se não sonhar, não caminha. Você chegou aqui sonhando, mas muitas das vezes você não está pensando que você está sonhando, né? Precisamos de perseguir os nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem de ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar, ainda que nem todas as metas sejam atingidas. Continua. Seja bem teimosa, no sentido, eu vou continuar sonhando. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai ficar parado 100% das vezes em que não ousar andar. E aí, eu gostaria muito que você escrevesse seus sonhos nesse coração aí. Para um minuto, reflita, escreva teu sonho aí. Bora lá! Escreva um sonho seu. É seu, tá? Eu falei seu sonho. Esse coração, ele é da mãe. De quem é esse coração? Esse sonho aí é meu. Esse é o meu coração. E quantas vezes esse coração cabe tanta coisa e tanta gente que eu não consigo nem mais ver qual é o meu sonho. Como é que eu me olho? Quem terminou? Teve gente que já escreveu o sonho? É isso. Eu gosto assim, que sonhe rápido. E bota em ação. Não precisa. Deposite os seus sonhos. Acredite nesse depósito. Rabisco? Não tem problema. É seu sonho. É o seu sonho. Rabisque, rasure, reinvente, refaça, reconstrua. O sonho é seu. A gente está quase encerrando também para a gente poder ver, né, nossos filhos, tá? Então fiquem calmas nisso. Claro que não, mas isso aí não. A gente já estava prevendo. Eu trouxe desenho. Pode. Todo mundo acabou o sonho. Pode dobrar. Pode. Bota lá na caixa. Fica à vontade. Vamos botar na caixa. Deixa as crianças chegarem. Essa é a nossa rotina, essa é a nossa vida. A gente sonha com eles. Todo mundo entregou, pessoal? Todo Não quero mundo nenhum entregou. sonho faltando, hein? Tá aqui. Todo mundo entregou o sonho. E agora eu vou pedir uma pessoa voluntária. Quem gostaria de ir voluntariamente? Se não tiver voluntário, a gente escolhe, né? Pegar esse sonho. Quer? Botar Aqui, ó, tá cheio. a mão nessa caixa e pegar um sonho que não é seu, mas que você abriu na caixa e percebeu que ele estava ali. Vamos lá? Meu sonho é ver meu filho não receber olhares criminosos na rua. Muitas de vocês se identificam com esse sonho? Reconhecem esse sonho?
Conseguem identificar o lugar desse sonho? Esses olhares são meus ou é do outro? Eu tenho controle sobre o que é do outro? O que eu posso fazer é pelo que é meu. Mas é um sonho e a gente está construindo possibilidades. A gente está construindo possibilidades. Hoje estar aqui é uma possibilidade. Mais um voluntário? Que a gente está fechando, hein? Rogério, eu vou pedir para você ir colando os sonhos ali com a Sandra. A Miriam vai passar a caixa. Viajar, cuidar do meu corpo, saúde física e mental e pele. Cuidar da minha vida amorosa. Alguém se identificou com esse sonho? Alguém tem o mesmo sonho? Todo mundo quietinho, balançando só a cabeça assim, ó. Pode dizer, é sonho nosso. Vocês conseguem perceber que nós sonhamos na mesma dimensão, na mesma vibração? E se a gente pegar todos esses sonhos e ler todos esses sonhos, eles estão o quê? Conectados. E aí o tempo é curto, porque a gente poderia trabalhar todos eles, e todos eles seriam um sonho de vocês. Possíveis. Possíveis. Sonhos possíveis. E a mensagem de hoje é essa. Voz de Mães traz conexão. Vasco apoia a inclusão. Que esse objetivo de hoje, essa proposta de hoje, seja conexão. Vamos conectar não só a nossa voz, mas os nossos sonhos, o nosso propósito. Porque nós vivemos, talvez não no mesmo barco, mas na mesma vibração, tá? Possibilidades são distintas, mas a vibração, o propósito, o que está aqui dentro, é muito igual. É muito igual. Como mãe atípica, eu desejo que a gente se conecte mais vezes. Obrigada a todos, obrigada à equipe do Preciso Falar, muito obrigada obrigado. a todas as mães. Eu espero que tenha outra oportunidade, Natália, para a gente desenvolver muito mais conexão. Obrigada. Eu só quero deixar um desafio, tá? Que já que eu fiz o papel da sociedade, continue sonhando, tá? Um grande abraço. Obrigada, pessoal, obrigada. Foi incrível. Acho que todo mundo sai daqui muito emocionado, né? Antes da gente encerrar, acho que vocês já ganharam um presentinho de vocês, né? As mães que as crianças fizeram. Espero que vocês gostem. Vamos sentar rapidinho, que a gente tem outro presente para vocês. A gente ganha. Isso é muito bom. Muito lindo, que ser humano lindo que você é. Lindo, gratidão, parabéns, gratidão. Tá? Eu que agradeço, tá? Meu Deus, o que é isso? Eu queria falar isso. Parabéns. Só para encerrar isso. Fica bem, que palestras emocionantes. Vamos fazer muito mais, conhecer vocês. Mais voz. Gente, só pra gente finalizar, antes da gente acabar, cadê a Clarice? Clarice tá aí, vai vir. Eu queria dizer que diagnóstico não é destino. Eu ouvi uma história uma vez lá no Voz das Mães, da Leila Donária, e eu acho que ela representa muito do que é a maternidade atípica. Que é a gente se preparar para uma viagem, né? A gente se prepara, a gente organiza roteiro. Se a gente for para Roma, por exemplo, então a gente organiza roteiro, a gente organiza roupa, a gente organiza tudo que a gente vai fazer em Roma. E aí, de repente, quando a gente pousa em Portugal. Essa história aconteceu comigo, de verdade, na pandemia. E eu cheguei em Portugal achando que eu ia para Roma, mas não aconteceu. E aí, eu acho que a maternidade atípica, e não só ela, a maternidade já é difícil, já é árdua. E a maternidade atípica é mais ainda. Então, a gente imagina uma coisa, a gente se prepara para uma coisa, só que Portugal é lindo demais, como Roma também é.
Então, vamos olhar por um outro lado, de uma outra fonte, sabe? Com uma outra lente de um óculos. Vamos olhar para o que a gente tem em casa e tentar entender dentro da gente o que a gente pode mais para a gente e para os nossos filhos. Eu quero muito agradecer a todo mundo aqui. Eu quero muito agradecer o Clube de Regata Vasco da Gama por abrir esse espaço. A gente está muito feliz. Clarice, quer vir falar um pouquinho? A Clarice é do Clube de Regata Vasco da Gama. Eu queria agradecer a todas as mães que estão aqui hoje, todas as mães atípicas, a todos os filhos. Agradecer a confiança de vocês, que a gente conseguiria proporcionar um dia acolhedor. O sol, o calor, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente se esforçou, a gente pensou em tudo com muito carinho, em cada detalhe. E sempre que vocês pensarem em esporte, sempre que vocês pensarem num clube inclusivo, vocês contem com o Clube de Regatas Vasco da Gama, vocês demandem a gente, vocês podem ter os nossos contatos pessoais. A gente está sempre de portas abertas para todas vocês, para todas as crianças, fazendo o nosso possível, ando a partir daí. Não sou eu, que ainda não sou mãe, que vou entender o que vocês precisam. A gente precisa muito do apoio de vocês, precisa muito entender o que vocês querem para a gente poder pautar nossas ações. Contem sempre com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, sem eles, nada disso estaria acontecendo. Obrigada ao time que fez parte desse evento incrível. Vocês são maravilhosos. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a vocês que vieram, que se disponibilizaram. Pessoal que ficou com as crianças. Jetson, vem cá. Cadê Jetson? Vem cá. Como representante. Gente, o Jetson faz um trabalho de psicomotricidade. Rapidamente, muito rápido, que a gente já está com o tempo mais estourado. Eu queria só que ele falasse um pouquinho sobre o que é o trabalho que eles fizeram. Oi, gente, bom dia. Meu nome é... Para não ficar de costas. Meu nome é Jetson, tá? Eu sou profissional de educação física e hoje eu contei com uma equipe de profissional da saúde, Pedro, profissional de educação física, Yuri, profissional de educação física, Daiane, fisioterapeuta. E a psicomotricidade, para quem não conhece, é uma ciência que tem o seu principal objeto de estudo, o corpo humano, e a gente trabalha em cima de uma tríade, que é o cognitivo, o afetivo e o motor. Então tudo faz sentido. E uma coisa que eu quero que vocês levem para a vida: brincar é coisa séria, tá? Precisamos brincar, precisamos de afeto, precisamos de movimento e precisamos de pensar para fazer, tá? Então se um dia, isso eu levo para a vida, até me arrepio em falar, você for fazer alguma coisa e não sentir, não faz sentido. Então, para fazer sentido, você precisa sentir. E o que vocês estão fazendo hoje é isso. Se você chegar aqui na frente para falar sobre inclusão, se você for chegar aqui na frente para dar uma palestra para mães atípicas, sabemos como é a gestação, sabemos como é que é a paternidade, sabemos como é que é tudo isso. Se você chegar aqui e não sentir aquele friozinho na barriga, aquele medinho de falar, não faz sentido. Então, se você sente isso hoje, você está no lugar certo. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo. Gente, é isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo que fez parte. Cris, Chico, Robson, meu marido, sócio, braço direito e esquerdo. Meu filho tá ali, minha sogra que veio me dar apoio enquanto isso. Obrigada a todo mundo que fez parte, que esteve aqui com a gente. Tá, eu queria agradecer essa manhã tão especial que antes de sair de casa eu estava brincando com meu esposo, que ele é vascaíno doente, que o presente era dele, Dia dos Pais, que eu nem estava levando muita fé, porque eu sou vascaína, mas ele é roxo. E moral da história, eu curti muito, eu aproveitei demais esse dia, foi muito acolhedor, muito divertido, foi muito mais do que eu esperava e eu queria agradecer muito. Olá, eu sou Monique Nogueira e hoje, diferente de todos os dias, eu vim como ouvinte. Muito obrigada, Nath, muito obrigada a vocês, Voz das Mães, eu amei. Foi uma manhã incrível, super acolhedora, construtiva. Eu adorei, porque normalmente, eu venho falar, eu venho compartilhar e hoje eu estava aqui como ouvinte, como espectadora e o evento foi incrível.
E eu não poderia deixar de falar, né, aqui no meu time de coração. Então, muito obrigada mais uma vez, Natália, Voz das Mães, Vasco da Gama. Muito obrigada. Que tenhamos mais. Meu nome é Elaine, eu tenho 35 anos e é a minha primeira vez participando desse projeto. Conheci a Natália através do Instagram e o Voz das Mães, e para mim foi o melhor presente do Dia das Mães estar aqui nesse dia. Foi grandioso demais. A gente teve encontros com mães, conhecendo outras histórias, e eu saí daqui com mais um fio de esperança e saber que tem pessoas que se importam com nossos filhos, se importam com a nossa dor, que é possível sim sonhar, que é possível viver além do diagnóstico e é possível também ser bênção na vida de outras pessoas, ajudar outras mães. E, assim, só agradecer, agradecimento a todos os envolvidos, ao Vasco da Gama, a Natália, o Voz da Mãe, e eu espero ter mais encontros como esse. E é isso, obrigada. Oi, eu sou a Anísia Rodrigues, eu sou mãe do Pedro Vitor, autista nível 2 de suporte, eu tenho 44 anos. E eu estou muito feliz com o dia de hoje. Esse, para mim, talvez tenha sido a primeira vez que eu realmente ganhei um presente de Dia das Mães. Meu filho tem 6 anos e eu estou muito feliz com esse presente de Dia das Mães que o Voz das Mães e o Clube de Regata Vasco da Gama nos deram, né? Essa manhã que foi incrível, além do tour que fizemos, essa roda de bate-papo com as mães foi muito, muito bacana, onde a gente pôde recarregar as energias, onde a gente pôde cada vez mais acreditar que a gente não está sozinha, porque não é fácil ser mãe atípica, tampouco ser mãe atípica e mãe solo, que é o meu caso. Então, a gente pode acreditar que mesmo nesse caos que vivemos e mesmo a sociedade nos sufocando às vezes, porque achamos que não vamos conseguir, não vamos dar conta. Hoje eu posso sair daqui mais uma vez acreditando que a gente pode sim sonhar e que vamos conseguir. E temos mãos que podem segurar as nossas mãos. E mais uma vez eu agradeço a Natália, ao Voz das Mães e ao Vasco da Gama por essa iniciativa e por esse presente que foi incrível essa manhã para todas. Acredito que para todas nós, para mim foi um diferencial. Eu também pude entender cada vez mais hoje, em algumas falas, que eu não preciso me cobrar tanto e que eu posso conseguir alcançar os meus objetivos sem tantas cobranças, porque nós não somos perfeitos. E é isso, obrigada.